Bom, senhores, vamos falar um pouco para vocês sobre os livros do mês. Então, eu estou acabando de ler esse livro que eu já tinha mostrado para vocês quando eu comprei lá no Instagram, mas eu já tinha mostrado para vocês, que chama Between Us, que é como as culturas, as culturas criaram muitas emoções, né? É um livro interessante, mas eu não super recomendo. Eu não estou amando, mas claro que eu estou na metade dele, pode ser que ele surpreenda. Mas, por enquanto, não é um livro que eu super recomendo. É um livro interessante, mas talvez ele simplifique demais uma coisa complexa e às vezes eu não curto tanto uma simplificação assim quando você perde um pouco de precisão. Então, é um livro que fala sobre algumas emoções e ele divide emoções nossas e emoções minhas, como se tivesse a minha visão da emoção, como se tivesse a nossa visão da emoção. É uma divisão, eu não curti muito neurofisiologicamente falando, mas tudo bem, é uma ideia interessante. E eu achei também um pouco de um viés ideologista, assim, não sei se eu curti muito, me parece meio que uma crítica a um pouco o individualismo, mas ainda não tive minhas conclusões, até sacanagem eu falo antes de acabar de ler, né? Mas o mais interessante é que essas minhas 24 horas sem Instagram, eu comecei a ler de uma maneira muito mais rápida, entrando no foco, sabe? Toda vez que estou entrando no Instagram, você interrompe muito. Inclusive, para você entrar no estado de flow do seu cérebro realmente se conectar, as interrupções são muito ruins, porque toda vez que você interrompe, para você entrar no flow de novo, leva um tempo. E o que eu percebi para entrar naquele estado de flow, onde você lê muito rápido, onde você embala ali realmente no momento do livro, né, como se o mundo fosse aquele papel e aquelas palavras, isso acontece muito mais rápido e muito mais duradouro, porque não tinha a plataforma para me tirar ali, para eu ir, né, rolar o feed. E toda vez que o livro tá chato, quando eu tava com o Instagram ativo, o livro tava chato, entrava um pouquinho, aí você vê uma mensagem, vou responder uma mensagem. Então, isso não aconteceu nesse único dia. Pode ser que seja uma amostra viciada, mas isso não aconteceu. Eu li muito rápido hoje, eu dei uma bela adiantada nesse livro, até porque eu sabia que esses outros livros estavam chegando. Antes de contar para vocês os livros do mês, eu vou mostrar aqui o livro que eu mostrei o mês passado, que é The Ape That Understood the Universe. Né? O Primata que Entendeu o Universo. Cara, esse livro é um livraço. Steve Stuart Williams é um livraço, porque ele traz toda a conotação evolutiva. Ele começa, né, falando, imagina que você é um alienígena e chega aqui na Terra. Imagina como que você ia julgar os seres humanos aqui na Terra, né? Como você ia analisar a forma com que a gente se reproduz, a forma com que a gente se ama, como a gente ia analisar a forma com que a gente tem crenças e religiões. E ele vai falando um pouquinho de cada aspecto muito interessante, como se fosse um alienígena vendo os seres humanos de fora. E aí ele vai discorrer sobre várias coisas, né? Tem alguns capítulos aqui que ele fala um pouco sobre o que é realmente evolução, como a evolução é, como a evolução manda um pouco nas nossos seres vivos, nas nossas moléculas, a questão da teoria do genes egoísta, que é do Richard Dawkins, de 1976, ele vai falando um pouquinho da evolução para aquelas pessoas que gostam de estudar de onde viemos, das origens, é bem interessante. Ele também traz um pouco da parte de como nós acasalamos, né, se é monogamia, poligamia, ele traz um pouco dessa, uma visão bem interessante, que é uma visão que engloba os dois mundos, né, aqueles que acreditam na poligamia, que o ser humano é poligâmico, aqueles que acreditam que o ser humano é monogâmico. Então ele traz um pouco dos mundos, ele faz um mesclado desses mundos. Então eu achei bem interessante, ele não é tão profundo nessa parte de acasalamento, de formas de relacionamento, né? Não é o foco do livro, longe disso, mas o que eu achei bastante interessante é que no final ele faz uma mescla, né, de cultura plus evolução. É muito, muito, muito interessante o ponto de vista do Steve Stuart Williams. E aí, para esse mês, eu tenho mais alguns livretos aqui para a gente dar uma olhadinha. O primeiro livreto desse mês, eu estou escrevendo meu livro, né, sobre os degraus da consciência humana, estou no finalmente fazendo a conclusão do livro. E eu estudei muitas vertentes que olham para a consciência humana. E o último livro que eu pesquisei muito foi A Consciência da Filosofia, né? É como se fosse, desculpa, a filosofia da consciência, como se fosse o que seria a consciência no olhar filosófico, né? Não só no olhar de neurofisiologia, como no olhar de filosofia. A gente tem aqueles que acreditam que a nossa consciência é construída através dos nossos sentidos, então é experimentando os sentidos, que tem os ceticismos, né? Os ceticistas vieram da época do ceticismo. A gente pode enumerar aí David Hume, um dos pais aí do ceticismo. Você
tenha consciência daquilo que você vê, daquilo que você toca, daquilo que você sente. Não adianta você inventar um mundo que, na verdade, a consciência vem dos seus sentidos. Então, tem muitas visões do que é consciência, visão do idealismo, a visão do ceticismo. Então, temos várias formas de olhar o que é consciência. E aí, eu estava acabando esse livro, provavelmente devo acabar também nessa próxima semana. E então, eu comprei um livro esse mês também sobre a consciência do Olavo de Carvalho, que chama-se, não é sobre a consciência, né? É a consciência da imortalidade. Foi uma palestra que ele deu, um curso que ele fez em Virgínia, e alguns alunos que estiveram nesse curso fizeram esse livro baseado na fala do Olavo de Carvalho. Então parece ser um livro bem interessante, é um livro pequeno, parece ser um livro bem gostoso de ler, eu ainda nem abri porque eu estou esperando acabar o Between Us para começá-lo. O segundo livro do mês de outubro é o Alexandre o Grande, né? Com 32 anos, esse cara aqui conquistou inúmeras terras, entre elas Grécia, Iraque, Irã, e espalhou todo o seu legado nessa região. E além do que, ele foi um discípulo de Aristóteles. Então é muito interessante porque ele foi um dos caras que foi um dos conquistadores jovens, hoje em dia, né, jovem, naquela época não era tão jovem, mas hoje em dia é jovem, e eu vou entender um pouco da história dele, o que acontecia nesse contexto, nessa época, que é muito interessante saber. O próximo livro, que é o terceiro livro desse mês, chama-se Babilônia. É a Mesopotâmia, né? O começo da civilização, aonde surgiram as primeiras cidades, né? A partir do momento que a gente já tinha aí o conhecimento da agricultura, bom tempo que a gente já tinha conhecimento da agricultura, a gente começou a viver realmente em grupos maiores. E ali surgiu, por exemplo, a escrita, surgiu os primórdios de um comércio mais organizado. Então esse livro é sobre isso, chama-se A Babilônia, do Paul Krim-Waksek. Então é o do Paul Krim-Waksek. Muito interessante esse livro, que ele fala um pouco do começo da civilização e como a gente começou realmente a viver em cidades, né? A gente saiu do estilo nômade, caçador e coletor para começar a viver em pequenos clãs e depois em gigantescas cidades. Esse é o começo dessas civilizações. Para finalizar, para a gente não se estender muito, o próximo livro desse mês é o livrinho de cabeceira, aqueles livros que você lê um pouquinho, relaxa, lê um pouco mais. É um livro muito bom para ter em casa, que é o Manual do Epiteto. Epiteto era um filósofo, ele foi um filósofo do estoicismo, ele era um escravo, e aí ele virou um filósofo. Então ele sabe muito lidar com a aceitação, com a dor humana, com a análise da realidade, com a aceitação da realidade e continuar sendo feliz mesmo com a realidade que tem. Então tem vários ensinamentos bem interessantes no Manual do Epiteto. É um livro que vale a pena, é a arte de viver melhor. Como você vive melhor independente de mudar nada na sua vida. Como você vive melhor hoje, só mudando, né? Você pode mudar a tua realidade, se não conseguir mudar ela, você pode mudar o como você encara a tua realidade. Esse é um livro que pode te ajudar como você encara a sua realidade. Então, senhoras e senhores, essa é a minha primeira 24 horas aí sem Instagram, e graças a Deus chegaram todos esses livros para eu me deliciar. Mais pra frente eu conto pra vocês o que eu tô achando deles e completo pra vocês o que eu achei do Between Us, porque eu já meti o pau nele aqui, mas pode ser que eu esteja fazendo uma sacanagem. Às vezes tem alguns livros que dão uma reviravolta e você só entende no final, como é, por exemplo, esse livro aí do primata que entendeu o universo. Esse livro não é que ele é ruim, ele é bom. Ele começa bom, aí no meio ele dá uma embaçada, fica meio chato e depois no final ele brilha muito. Então, senhoras e senhores, não deixe de estar aqui com a gente, que em breve estaremos de volta com mais conteúdo. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou de se inspirar nas leituras, nos conteúdos sobre a máquina humana, não deixe de estar aqui com a gente. Fui, até a próxima.